Oi, meu nome é Gabriela, eu estudo no Colégio Terra do Saber e eu sou do segundo ano. Olá, meu nome é Antônio, eu tenho 7 anos, 8 na verdade, fiz alguns meses atrás. Eu estudo no segundo ano no Colégio Terra do Saber. Oi, eu sou o Rafael, eu estudo no segundo, eu tenho 7 anos e estudo no segundo ano no Colégio Terra do Saber. Então, na primeira aula que a gente fez, a gente tentou encontrar abelhas no colégio e lá em casa quem estava online, por causa da Covid. Viu as partes das abelhas? A partir do desenho que a gente desenhou, a gente fez uma abelhinha de massinha de modelar. A gente estudou sobre as abelhas e daí onde que a rainha fica. A gente vai fazer um teatro que o professor de iniciação científica separou a gente em grupos de operários, operárias, zangões e zangonas e uma rainha ou rei. E a gente vai tentar fazer a mentirinha das abelhas e fazer um teatro sobre isso. Tchau! Olá, eu sou o professor Pedro, também fui orientador do projeto dele sobre abelhas do Brasil e do mundo. Nosso objetivo, então, foi trazer também essa sensibilização em relação à importância das abelhas, tanto para a nossa espécie quanto para o equilíbrio de todo o ecossistema, né? Então, inicialmente, nós trabalhamos desde a morfologia das abelhas, a diversidade de abelhas no Brasil, em Palotina e no mundo. Então, nós trabalhamos com números em relação a isso. A primeira atividade que eu fiz com eles, antes de trabalhar a parte teórica sobre a importância das abelhas ou sobre a biologia das abelhas, foi propor a atividade deles procurarem abelhas aqui no colégio. Claro, mantendo uma distância, então foi uma busca ativa na natureza, eles procuraram aqui na área verde do colégio. No colégio não foi encontrada nenhuma abelha, somente um aluno encontrou uma abelha em casa e essa abelha estava morta. Feito essa contextualização, nós retornamos para a sala e discutimos o porquê de nós não termos encontrado abelhas, sendo que nós temos tantas flores aqui no colégio. Explicado isso, eles questionaram o porquê, eles acreditavam que fosse principalmente por conta do clima, e sim, nós estávamos num clima um pouco mais frio, né? Isso também tem relação, mas fomos além disso. Trabalhamos conceitos desde degradação do ambiente, do habitat dessas espécies de abelhas, questão de uso de agroquímicos na agricultura, na monocultura principalmente, e posteriormente nós começamos a trabalhar a parte teórica em laboratório. Então eu trouxe desenhos de abelha, a morfologia da abelha, para eles verem que a abelha tem uma cabeça, tem um abdômen, tem um tórax, tem pernas, que a abelha é um inseto. E principalmente trabalhamos a questão da importância ecológica, econômica e social dessas abelhas. Então nós tivemos várias discussões bem interessantes. E em todas essas discussões, eu tentava sensibilizar eles, por meio de discussão, por meio de fatos, de que as abelhas são importantes. E sem as abelhas, nós não sobreviveríamos muito tempo. Depois que eles aprenderam sobre a morfologia das abelhas, a importância das abelhas, eu propus uma atividade deles construírem a própria abelha de forma 3D. Então, foi solicitada a massinha de modelar, e eles tinham que relembrar a biologia da abelha, a morfologia, como que um inseto se divide, quantas pernas que um inseto tem. E eles construíram uma abelha com massinha de modelar, ficaram incríveis as abelhas. Em nenhum momento dessa aula questionaram a respeito de quantas pernas a abelha tem, se a abelha tem antena, se a abelha tem um olho, se todas as abelhas têm ferrão, porque eles sabiam dessas informações, eles relembraram essas informações das aulas teóricas. Depois que nós entendemos e discutimos sobre a morfologia das abelhas, nós trabalhamos a questão de como as abelhas se mantêm organizadas na sociedade, na colmeia, né? Então, foi exposta as funções das abelhas, da rainha, do zangão e das operárias. E nessa proposta, eles questionavam, falando que queriam ser a rainha, outros queriam ser operária, outros queriam ser zangões.
foi aí que eu vi a oportunidade de jogar esses papéis para eles, né? Então, por que não fazer um teatro sobre isso, né? Antes disso, eu trabalhei também a questão da geleia real, a questão da dança das abelhas, que elas fazem uma dança para mostrar onde tem o néctar, por exemplo. E aí eles pesquisaram sobre essa dança, incluíram no teatro deles, eu separei eles em equipes, e eles tiveram que trabalhar nessas equipes, tinha que ter pelo menos, no caso, uma rainha, zangão e operárias. E eles deveriam trabalhar o teatro ali deles em cima da função dessas abelhas. Então eles ficaram 2 aulas ensaiando, né, e depois eles apresentaram para a turma. Essa apresentação foi bastante interessante, que deu para perceber o quanto eles aprenderam sobre a geleia real, sobre a função da rainha. E no final das aulas, eu sempre questionava eles se o que nós poderíamos fazer para conservar as abelhas, né? E eles sempre falaram que não matar, não destruir o habitat delas. E muito interessante que eles falaram para os pais, os responsáveis, que essas aulas eles estavam aprendendo sobre abelhas, que as abelhas eram importantes para a nossa manutenção enquanto espécie, as abelhas eram importantes economicamente. E o interessante é que nós percebemos no olhar deles como que eles se engajavam com as propostas das atividades e com as discussões, sempre trazendo relações com o cotidiano. No sítio do meu avô, uma vez chegou uma abelha lá em casa. Então, o teatro foi muito importante para avaliá-los o quanto eles compreenderam da relação que existe numa colmeia e da organização que as abelhas apresentam. No início, eles assistiram um filme também, o filme do B-Movie, e eles ficaram encantados. Foi ali que eu também dei uma contextualização para eles entenderem a importância das abelhas, né? Este filme ele é bem interessante para passar para as crianças e também para os adultos refletirem sobre a nossa influência sobre as abelhas e da influência das abelhas sobre nós.